Meu nome acho que poucos sabem meu nome verdadeiro, né? É José Carlos dos Santos Filho, mas todo mundo me conhece por Kaká. Hoje, minha ocupação, eu sou o CEO do Grupo K2. Cara, eu acho que a paixão por carros é do brasileiro, né? Todo homem, todo menino sonha com carro desde criança, desde carrinho de rolemã, carrinho de brinquedo, enfim. Então, desde a minha infância mesmo. Acho que o início de tudo é sempre mais complexo, né? Mais complicado, vamos dizer assim. Eu sempre tive uma paixão por carro e meu pai queria que eu fosse mecânico, então ele me levava nas oficinas e oferecia até para, naquela época, trabalhar gratuitamente, né? Tipo, fica copiar aí, fica com o menino e ensina ele, não precisa pagar nada. Mas era muito difícil ter essa oportunidade. E com 14 anos, né, eu consegui passar no curso de aprendizagem de mecânica no Senai, onde forma mecânico, né? Eu sou formado pelo Senai como mecânico e ali iniciou minha carreira de mecânico. Então, do Senai eu fui trabalhar de estagiário em algumas concessionárias, né? Comecei pela Fiat CVL, da Fiat eu saí, fui para Chevrolet, na época era Vereda. Fiquei até meus 17 anos, se eu não me engano, e achei que era mecânico, né? Tinha uma formação de 2 anos de curso, mais ali um ano e pouco de experiência, porém, mecânico de concessionária aprende sobre aquele veículo, né? Então, ele tem uma especificação. Eu costumo falar, é muito substituidor de peça, né? Segue um manual, não identifica problema, revisão preventiva é sempre aquela mesma coisa. E quando eu saí da concessionária que eu fui me tornar realmente mecânico, então fui para uma oficina e eu não sabia nem erguer um carro no macaco, para você ter uma ideia, porque eu usava só elevador, né? Tinha toda a tecnologia da concessionária. E ali é onde tudo começou, né? Comecei a adquirir conhecimento, passar bastante perrengue, não sabia alguns carros, não sabia multimarca, dificuldade financeira, de uniforme, de transporte. Aquela brincadeira, aquela humilhação, mas literalmente os mecânicos mais velhos cuspiam no chão e mandavam você limpar. Então, posso te dizer que foi muita humilhação, muita rejeição. Os mecânicos mais velhos, cara, você não sabe nada, você nunca vai ser mecânico, tá louco, você tá perdendo seu tempo, vai fazer outra coisa. E eu quase coloquei isso na minha cabeça, né? Então, foi essa rejeição, essa dificuldade, vamos dizer assim, e principalmente a dificuldade financeira, né? Porque eu trabalho desde os meus 8 anos de idade, tipo, eu já vendi desde salgado na rua, já trabalhei em açougue, limpava aquelas geladeiras de, televisão de cachorro, que o frango fica girando. Então, tipo, já passei por vários perrengues, desde vender sorvete. E na mecânica, não diferente como qualquer outra profissão, eu passei esses perrengues, né? Então, quase me fez desistir nesse sentido. E o foco principal mesmo, depois que eu já tinha pegado alguma experiência que estava realmente se tornando mecânico, a dificuldade financeira. Trabalhava numa empresa que não tinha uniforme, não tinha ferramenta, não tinha elevador. Teoricamente era para a gente ganhar 50% sobre a mão de obra, não era registrado, não ganhava. E tem um fato que eu lembro até hoje, tipo, final de ano, né, eu já era o provedor da minha família, eu, minha mãe e minha irmã. E tipo, o proprietário da oficina, eu vou fechar, vou pra praia, né? Vou fechar dia 23, volto dia 5. Simplesmente ele chegou e entregou R$50 para cada mecânico. Tipo, não tinha como, né? Foda, cara. Eu sempre tive isso, né, cara? Tipo, até hoje E eu sempre usei isso como combustível. E te falar, cara, que eu acho que se não fosse tudo isso, eu não chegaria onde eu cheguei. Porque quando falam que você não vai conseguir, que você não vai fazer, você tem que mostrar que você é forte e vai fazer acontecer.
comecei a ter destaque, então comecei a me aperfeiçoar, trabalhar com carros mais novos e é onde eu consegui se tornar realmente um mecânico. Sempre tive dificuldade financeira, família, enfim, então eu procurei ter um complemento de salário e eu comecei a trabalhar de motoboy à noite. Eu acabei conhecendo uma pessoa que me deu uma oportunidade, na verdade ele levou o carro para me arrumar nessa oficina que eu trabalhava e não me falou nada e eu acabei identificando o defeito e arrumando o carro, né? Reparando o defeito. Esse defeito ele já tinha passado por uns 3, 4 mecânicos e não conseguia identificar. E quando a gente identificou, né? Quando foi identificado esse defeito, ele, pô, mas você é tão bom como mecânico, por que você não tem uma oficina? Falei, cara, se eu tô trabalhando de motoboy à noite, porque realmente eu não tenho condição. É que ele ofereceu de abrir uma sociedade onde ele entraria com o valor financeiro e eu entraria com a mão de obra. E dessa primeira oficina, né, quando a gente abriu, eu tinha meus 23 anos, então foi o início na minha carreira como empresário daí, né? Deixando um pouco de ser mecânico, mesmo assim fazia frente da mecânica, era eu mesmo que arrumava os carros, eu tinha só um auxiliar mecânico e virava à noite, trabalhava de segunda a segunda e foi onde começou. Como comecei a me estabilizar, acabei comprando a parte desse sócio, eu sofri um acidente de moto. E nesse acidente fiquei fora por um bom tempo, assim, da oficina, fiquei hospitalizado, quase fiquei tetraplégico. E quando eu voltei, a oficina estava praticamente falida. Aí depois veio a segunda Perfect, né, que a gente fez uma ampliação. E ali começou. Daí começou a fama dos carros importados, porque nessa primeira empresa a gente fazia muito carro francês. Então tinha uma revenda, que o nome dessa revenda era Barcelona. Eles compravam muito carro de leilão na época. Tipo, chegava de cegonhas de carros para a gente fazer reparo. Carro de enchente, carro batido. E o carro francês ele já apresentava uma tecnologia superior aos nossos carros nacionais. E ali a gente foi se aperfeiçoando cada dia mais e se tornou destaque em defeitos eletrônicos, injeção eletrônica. E aí começou a surgir os carros, né, os carros premium, né, os carros importados. E onde os clientes chegavam até nós, perguntavam, mas tem curso? Tipo, eu falava, não, a gente sabe, mas na verdade não tinha nem aberto um capô de BMW na época. E ali começou, né? Claro que depois a gente veio a se aperfeiçoar, a gente foi para fora do país, teve que trazer equipamento, tecnologia, se filiar um grupo de empresas que são premium hoje no Brasil, então trazer todo esse conhecimento. E aí surgiu a Perfect K2 Imports, que hoje é referência, né, na manutenção de carro importado. Então, quando a gente entrou na pandemia, né, a gente começou a passar algumas dificuldades financeiras e na época eu tinha uma BMW M4 Yas Marine Blue, que era meu xodó, e eu acabei vendendo esse carro. Então, nesse carro eu acabei adquirindo outro carro na negociação, o cliente quis comprar, que eu peguei outro carro, o cliente quis comprar, eu vi uma brecha, né, para ter os nossos carros da Perfect K2 como referência, como venda. Nisso surgiu a ideia da K2 Imports, né? A K2 Imports, ela é um business da Perfect K2 Imports, onde ela vende carros importados, novos, seminovos, com garantia, então com todo o respaldo da Perfect K2, mantendo manutenção, enfim. Aí surgiu a loja. Cara, o diferencial da Perfect K2, não posso falar para você diferencial, no meu entender, todas as oficinas, todas as reparadoras têm o seu porquê de ser bom, ser o melhor, né? Mas o que eu costumo falar é um slogan que a gente usa, que alguns têm preço, outros valor, né? Então a gente vende qualidade, a gente não vende quantidade. Então o nosso diferencial seria isso, entregar qualidade para o cliente, né? Desde um atendimento, de uma manutenção, até porque, né, a grande maioria dos mecânicos não tem essa noção, mas a gente trabalha com vidas, né? Então, no momento que eu deixar um parafuso frouxo, um pivô, um parafuso de roda, uma mangueira de arrefecimento, eu posso ocasionar um acidente, né, prejudicando o condutor, a família ou até mesmo o terceiro, né? A relação com a Porsche é recente, né? Eu, no meu uso pessoal, sempre gostei de BMW, a K2 Imports é uma loja que sempre vendeu muito BMW, mas hoje a Porsche ela se tornou um utensílio de luxo, né? Então, todas as pessoas querem ter uma Porsche, então é um objetivo de vida. Hoje a K2 ela, né, tem várias Porsches à venda, já efetuou várias vendas. Eu costumo falar que nem é uma venda, né, é um sonho, então a K2 ela realiza sonho. Às vezes a pessoa passa a vida toda, né, pensando naquele sonho, naquele carro, naquele objetivo, desde uma BMW, uma Porsche, uma Volvo, uma Audi, uma Subaru, uma Lamborghini, uma Ferrari, a gente já teve esses modelos de carro na loja. Então, a K2 Imports, né, ela surgiu numa fase que a gente estava realmente passando por uma fase financeira complicada e onde eu tive que vender meu próprio carro, né, para manter as contas, as obrigações financeiras em dia. E não eu vender um carro, a gente adquiriu outro, foi vendido, foi outro e surgiu a ideia da K2.
A K2 Imports, o K2, ela vem de KK, né? 2K, K2. E essa é a loja hoje. Hoje é uma loja referência na nossa cidade e região. A gente vende, posso te dizer que a gente vende carro pro mundo hoje. Já vendeu carro para o Canadá, já vendeu São Paulo, Brasília, Rio Grande, aonde você imaginar, a gente já vendeu carro. Então, a K2 é isso, é uma realizadora de sonhos. Hoje a Perfect, ela tem uma parceria com a Perfortec. A gente é dealer da Perfortec. A Perfortec é uma das maiores e melhores preparadoras de nível nacional. Então, hoje a gente consegue realizar vários procedimentos, desde performance, eliminação de filtro DPF, eliminação de catalisador, eliminação de alguns defeitos crônicos que vêm, né, em todas as linhas, mas o forte seria a performance, né, o ganho de cavalaria, né, potência e torque. A gente tem dinamômetro para fazer a verificação de potência, enfim, a Perfect também entrega performance além de manutenção preventiva e corretiva. A gente tem uma extensão das K, né, das K2, né, tudo começou com a oficina, com a Perfect, manutençãozinha de carro antigo, Chevetinho, Brasília, Gol, se tornou uma referência em carro importado, onde veio uma loja de carro importado. Porém, todo o serviço terceiro a gente tinha uma grande dificuldade e a nossa maior dificuldade era a finalização do veículo. Para entregar um carro de manutenção quanto um carro de venda, o que seria a finalização? Seria toda a estética, uma limpeza detalhada, uma lavagem de chassi, motor, película, isofilme, PPF, plotagem. Onde surgiu a Car Care K2, que é uma estética, então ela é uma extensão da loja e da oficina, onde ela presta serviços de estética, juntamente com a extensão. E hoje, né, o Grupo K2, ele também tem as duas academias que são referência em hipertrofia, referência em saúde, que são a Origin e a Platinum Performance. E juntamente a isso, para complementar, a gente também tem um clube que se chama Diesel, Full Fahrenheit, e o diesel já vem também das questões de oficina, né? Que diesel é o combustível da noite.